Bom dia, graça e paz de Jesus Cristo. Quero falar hoje, nosso devocional de hoje, falar sobre salvação. Como alguém pode ser salvo? E o texto base está aqui em Atos, capítulo 2, versículo 37 e 38 também. Diz assim: Ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Primeiro ponto desse texto, o contexto aqui. Atos 2, cumpriu-se a promessa de Joel. Deus derrama o Espírito Santo sobre os seus discípulos que estavam ali no cenário. E eles começam a falar em outras línguas. E aqueles homens ali que estavam ali para a festa de Pentecostes começam a ouvir aquelas coisas em sua própria língua. Eles começam a entender as maravilhas do Senhor que os discípulos falavam. Então, nesse meio tempo, eles pensavam, eles estão embriagados, eles zombavam, né, dos discípulos alguns. Então Pedro toma a palavra e ele começa a anunciar o que de fato está acontecendo. Ele descreve ali que foi de fato a promessa de Joel, que Deus derramaria do seu Espírito agora sobre toda a carne. Então, quando Pedro começa a pregar, ele vai descrevendo o sacrifício de Cristo, que Deus havia ali enviado seu Filho ao mundo justamente com o propósito de salvar o homem. E ele anuncia o Cristo e também anuncia o que aqueles judeus, aquele povo fez com Jesus, quando eles pediram Barrabás ao invés de Cristo. Eles crucificaram o autor da vida. Então eles assassinaram o Messias, o Cristo. Pedro, depois de anunciar ali que de fato Jesus Cristo era o Cristo, que ele havia ressuscitado, que Deus fez uma promessa a Davi, cumpriu essa promessa, o descendente de Davi iria sentar-se no trono, que Jesus era esse descendente que havia sido ressuscitado, e estava à direita de Deus, e depois de anunciar essas verdades bíblicas sobre Jesus, aqueles homens, como diz o texto aqui, ouvindo eles essas coisas, compungiu-lhes o coração. Compungir é a mesma coisa de arrependimento, como se estivesse acontecendo um arrependimento interno. Eles ouvindo a verdade, eles estavam reconhecendo que, de fato, aquilo que o apóstolo Pedro estava descrevendo era verdade. Eles começaram a sentir um certo tipo de arrependimento interno. No coração ele já começou a ver ali o arrependimento. E aí eles perguntam a Pedro e aos demais apóstolos: o que nós faremos? O que fazer depois de ouvir a pregação? O que fazer depois de ouvir a verdade? E essa é a direção que o apóstolo Pedro vai dizer a eles: olha, respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos. Primeiro ponto é arrependimento. Após alguém ouvir a mensagem sobre Jesus Cristo, a mensagem de quem é Cristo e o porquê dele ter morrido pelos nossos pecados, como você for pregar o evangelho, aquilo foi o que surgiu no coração daqueles homens e vai surgir no coração de todo pecador quando ouvir o evangelho. O que nós faremos? E a mensagem central de Cristo, de João Batista, dos apóstolos, é sempre arrependimento. Primeiro tem que vir o arrependimento. Tem que vir ali o arrependimento daquelas obras mortas, daquela velha vida, uma vida de pecado. É o primeiro passo. Para que o pecador seja salvo, ele precisa arrepender-se dos seus pecados. Ele precisa mudar a rota. Ele precisa dizer não aos velhos hábitos, à prostituição, à bebedeira, às drogas. Ele precisa dizer não àquilo que faz mal à sua própria alma, ao sexo ilícito, a tudo aquilo que é danoso à alma humana. Então ele precisa se arrepender. Ele precisa dizer não àquela velha vida e olhar para outra rota, que no caso é Cristo Jesus. Arrependimento. E ele descreve mais: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Depois do arrependimento, entende-se que aquela pessoa ela quer ter uma nova vida, quer andar em outros rumos, em uma vida de justiça, em uma vida de santidade. Então ela é direcionada ao batismo, que é justamente a confissão pública de que de fato ela morreu para o mundo. Então ela vai ser batizada em nome de Jesus Cristo. Ela vai ser batizada porque
as coisas velhas se passaram. Tudo agora se fez novo na sua vida. Tudo agora se fez novo na sua trajetória. Os velhos hábitos, as velha vida, ela quer deixar para trás. Porque houve arrependimento, houve mudança de mente, houve uma transformação na sua mente, no seu coração. E ele descreve, esse batismo é justamente aquela simbologia pública, dizendo, olha, eu morri para o mundo e agora eu vivo para Deus. Morre o velho homem, surge uma nova criatura, agora nascida de Deus. Então, Pedro continua dizendo assim, olha, seja batizado para remissão dos vossos pecados. Então, esse é o processo que todo pecador, ele passa. Ele ouve a mensagem, ele arrepende-se dos seus pecados, ele é batizado, e aí a ideia é remissão dos vossos pecados. A palavra remissão quer dizer para que os seus pecados sejam retirados. A culpa é tirada. O pecado é tirado. Porque quando você creu em Cristo, você foi batizado, entende-se que agora você não tem mais culpa pelo seu próprio pecado. Por quê? Porque Jesus Cristo morreu na cruz 2000 anos atrás e você creu nele. E aquilo que ele fez no madeiro foi por você. Então, ali acontece a ideia da dupla imputação. Os seus pecados são imputados a Cristo. E as bênçãos de Cristo, por ser justo e santo, é imputado a você. O seu pecado é tirado. O escrito de dívida que havia contrário a você, como diz a Escritura, é retirado. Então, seus pecados são cancelados. Não há mais culpa. Diante de Deus, você é filho de Deus. Você agora é justo. Você agora, como diz Paulo em Romanos 5, justificados, pois mediante a fé nós temos paz com Deus. Você é justo. Não é que você não vai mais pecar, porque a culpa do pecado foi tirada, porém a presença do pecado ainda permanece. A gente precisaria de um outro vídeo para falar sobre isso. Porém, você não tem mais culpa daquilo que você pratica, porque agora você é uma nova criatura, você nasceu de Deus, você não quer mais ter aquela velha vida, aqueles velhos hábitos, você nasceu de novo. E ele diz aqui, recebereis o dom do Espírito Santo. Depois que os seus pecados são cancelados, riscados, Pedro colocando nessa ordem aqui, não que isso aconteça nessa ordem, mas descrito aqui nessa ordem, e recebereis o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo é a salvação. O Espírito Santo é o próprio selo que comprova ali que você é filho de Deus. É o Espírito Santo que ele fala com o nosso espírito, ele comunica com o nosso espírito e confirma que nós somos filhos de Deus. É o Espírito Santo que vai levar você a viver uma vida santa. É o Espírito Santo que vai agora ajudar você até com gemidos inexprimíveis. Ele vai ajudar você a orar, a ensinar você a orar, porque nós não sabemos orar como convém. Ele que vai falar conosco, que vai nos direcionar em uma vida reta, justa e santa. O Espírito também é o selo da promessa, é a garantia de que Deus vai ressuscitar você no outro dia. É o Espírito Santo que vai agora habitar no seu coração e vai conduzir você em toda a verdade. É o Espírito Santo que vai convencer você do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que o Filho recebeu do Pai e derramou sobre nós essa promessa, a promessa do Espírito Santo. Então, dessa forma, o pecador é salvo. Dessa forma, o pecador não tem mais condenação sobre si, como diz Paulo em Romanos. Nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, nós vemos aqui como alguém é salvo. Atos descreve claramente, arrependendo dos seus pecados. Amém? Se você ainda não é salvo, se você ainda não recebeu o Espírito Santo em sua vida, eu convido você a orar nesse momento e a pedir a Deus o Espírito Santo da promessa. Vamos orar. Senhor Deus, eu oro para que todos aqueles, Pai Santo, que tenham ouvido essa mensagem, que vão ouvir, eles possam receber o Teu Espírito Santo, Senhor, na sua vida e serem salvos. Senhor. Que o Senhor gere arrependimento nos corações e mentes, Pai. Gere arrependimento para que ele possa receber Cristo como Senhor em sua vida, Senhor. Para que ele possa abandonar os velhos hábitos e seguir após Jesus Cristo, Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga. Eu convido você a compartilhar esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas ouçam a verdade, para que mais pessoas entendam o Evangelho e assim sejam salvas. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus.